Aproveitando os irmãos que estão em pé, e você que trouxe a sua Bíblia, vou convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. O capítulo é o 26, se não me engano. Aqui. Na verdade, meu caderno acabou, tive que fazer um enxerto. Ficou a parte da frente para trás, a parte de trás para frente. Mas não tem problema, não. Gente, é Mateus, capítulo é o 26, o versículo a partir do 51. Vou ler o 51, o 52, o 53, o 54 e o 56. O 55 não. É bastante. Na verdade, é assim, irmãos. Esse pedacinho que eu peguei para ler aqui, para começar a meditação com vocês, ele está escrito em 4 partes aqui da Bíblia, tá? Então, ele está escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem 4 menções a esse texto aí, a essa passagem, né? É uma passagem que o Judas chegou lá para atrair Jesus, né? E para entregar a ele quando os soldados vieram lhe prender. Então, vou ler aqui o 26, tá? E eu vou anexar algumas coisas, porque daí desses 4 textos, fiz um resumo para ficar mais explicadinho. Se estiver muito cansado, daí depois você pode puxar o teu banquinho, não tem problema. Diz assim: e eis que um dos que estavam com Jesus, em João 18:10 diz que é o Simão Pedro, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Em João 18:10, diz assim: cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então, quem puxou a espada foi o Pedro, e quem teve a orelha cortada foi o Malco. Tá? Aí, em Mateus 26:52, diz assim: então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. 53. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não maria mais de 12 legiões de anjos? 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Amém? Só para você não ficar com dó do Malco, tá? Pode sentar. Em Lucas 22:51, assim: e respondendo Jesus disse: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Tá? O Marcelo pede sempre para a gente fazer um resuminho do que a gente vai falar. Tá? Essa noite vou falar especificamente a respeito da armadura de Deus. Mas por que eu li esse texto aqui? Por que eu li essa passagem? Né? Porque na verdade é assim, irmãos, o que aconteceu ali foi que o Pedro, nesse momento dessa situação, ele teve uma reação. Só que a reação que ele teve foi o quê? Puxar a espada, né? E eu não creio que ele foi cortar a orelha do Malco, mas eu creio que ele foi para cortar o pescoço. Aí quando o Malco deu uma baixada assim, que nem diz o outro, pegou meio de revesgueio na orelha dele, né? E acabou cortando a orelha. Só que o que acontece, irmãos? Bem da verdade, nós vamos analisar um pouquinho para frente aqui. Pedro, ele estava enganado, porque a maneira como ele estava enxergando a situação era uma maneira diferente do que realmente sendo. Ele estava enxergando a situação com os seus olhos naturais. Como que eu vou fazer para defender Jesus nessa situação? E muitas vezes nós, né, ficamos aí lutando as nossas batalhas do dia a dia, baseado nos nossos conhecimentos humanos, nos nossos conhecimentos naturais. Ah, Fernando, mas não é normal que aconteça isso? Normal que aconteça isso. Deus deu capacidade para você ter entendimento, para você ter sabedoria, para que você possa resolver as tuas situações. Mas o que eu quero mostrar hoje para você e tentar, né, levar de uma maneira assim bem prática, bem simples,
é que muitas vezes nós estamos enganados. Mesmo bem intencionados, mesmo com o coração cheio de boa vontade, muitas vezes nós estamos enganados. E a gente consegue pouco resultado, ou às vezes até nenhum resultado, mediante as lutas que se apresentam para nós, porque nós estamos usando de ferramentas erradas, né? E é a respeito disso que eu gostaria de falar nessa noite. Dou graças a Deus aqui, porque está só os de casa, né? Todo mundo que está aqui, pelo menos uma vez ou outra, eu já vi, né? Só os domésticos na fé. É uma palavra simples, é uma palavra que dá muito tema, dá para desdobrar bastante. Não vim aqui para ser o professor de Deus, para ensinar tudo, mas simplesmente para te dar um panorama. Vou falar a respeito da armadura de Deus, tá? E quero ver se a gente consegue pelo menos dar uma pinceladinha em cada uma dessas partes. Então, assim, essa passagem a respeito da prisão de Jesus, onde Judas vem e beija Jesus como um sinal para identificá-lo. Ali o texto vai falar para nós que vem junto com Judas uma multidão, e vem um pessoal com um pedaço de pau, com armas, enfim, né? Assim, para pegar Jesus como se ele fosse um salteador mesmo. E Jesus, ele repreende o povo, fala assim, viu, vocês vêm comigo com um pedaço de pau, como se eu fosse um ladrão, estava pregando no meio de vocês, né? Então, um dos que estavam com Jesus, pode baixar um pouquinho, um dos que estavam com Jesus, puxa da sua espada, que é o Pedro. O que acontece? Eles vêm para pegar Jesus. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão. E às vezes assim, naquele afã, né? No âmago da questão ali, na hora do fervo mesmo, vai fazer o quê? Puxou da espada e vou derrubar pelo menos um. Essa foi a atitude dele. Ele fez isso por mal? Não, ele não fez isso por mal. Foi a atitude que veio na cabeça dele na hora. Só que daí o que acontece? Ele puxa a sua espada e corta a orelha do malco lá, né? Tirou a orelha do cara fora. Resolveu a situação? Não resolveu. Só decepou a orelha do cara. Aí Jesus vem e fala assim, Pedro, guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Você não está entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Como quem diz assim, não é dessa maneira que você vai resolver. Espera aí. Entendeu? Tipo, chama o malco e fala assim, vem cá, que nem diz o Cláudio Duarte, né? Ô, sem orelha, chega aqui. Cata a orelha do cara no chão, põe de volta a orelha. Entendeu? Tota a orelha de volta. Não é assim que vai resolver isso aqui. Toma a tua orelha de volta. Então assim, guarda a tua espada. O que é a espada ali? É uma ferramenta humana, né, de defesa. Muitas vezes o que a gente faz? Usa as nossas ferramentas humanas de defesa. Como assim, Fernando? Mas eu vou fazer o quê? É o que eu tenho? Não, não é só o que você tem. Então, guarda a tua espada, porque todos que usarem da espada, ou todos que lançarem mão das ferramentas humanas, pelas ferramentas humanas morrerão. É só esse o sentido dessa frase? Talvez não. Mas aqui eu gostaria de usar com você nesse sentido. Você está tendo um problema, você está passando uma dificuldade, algo que não é natural, algo que não é normal, algo que é do reino do inimigo contra a tua vida, para destruir você, para trazer tristeza para a tua vida, para dizer para você que não adianta mais lutar, que não tem mais jeito. Aí você vai querer dizer assim, não, eu vou vencer isso aqui com pensamento positivo. Não sou contra o pensamento positivo. Entendeu? O pensamento positivo às vezes até ajuda, mas eu escutei alguém falar que era mais ou menos que nem você colocar um óculos de sol verde nos olhos da vaca para ela comer um pasto seco. Vai enxergar que está verde, mas na verdade o pasto está seco, né? Mais para frente nós vamos falar a respeito de fé. E a fé, ela enxerga o pasto seco, mas ela acredita que vai verdejar. Entendeu? E você pode crer naquilo que você não vê e esperar acontecer. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Se você vai usar dessas ferramentas manuais, humanas, naturais, não vai resolver, entendeu? E vai passar a situação.
Daí traz o quê? Frustração, traz dor, traz prejuízo. Por quê? Porque nós passamos enganados. Jesus, mais ou menos falou assim, ó, no 26:53, ele diz assim, ó, ou pensas tu, que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos para me defender. Mais ou menos como quem diz assim, Pedro, você acha que se fosse uma questão de defesa que tivesse acontecendo aqui agora, nós íamos lutar apenas com a tua espada? Com uma espadinha só? Lembrei quando eu era criança, dei uma espada, queria dar uma espada do He-Man para minha mãe de presente, Dia das Mães. Só se ela me emprestasse depois. Ó, mãe, eu vou te dar, mas depois você me empresta. Entende, gente? Parece assim, é de rir, Mas na verdade era o que o Pedro estava querendo fazer. Pois bem, aí o que nós podemos entender de Jesus? O que ele fala para nós a respeito disso? Se fosse esse o problema, se fosse essa a questão, eu ia orar agora, Deus ia mandar para mim aqui, o meu Pai ia mandar para mim aqui, 12 legiões ou mais. Cada legião, existe uma conta lá, 1.000 homens, 6.000 soldados romanos. Você imagina, 12 legiões vezes 6.000, fiz uma conta por baixo, assim, se eu não estiver muito equivocado, mais de 72.000 anjos. Dá um pouquinho mais do que uma espada, Entende? Só que o que Jesus está falando para ele? Está falando assim, olha Pedro, não é essa situação que está acontecendo aqui. Você está lutando, você está enxergando de uma maneira equivocada. O que está acontecendo aqui é o que estava escrito lá na Escritura, que tem que se cumprir. Então agora, bichão, guarda a tua espadinha. Guarda aí, fica tranquilo. Malco, vem cá, tua orelha de volta, esquece isso daqui. Entende? Vamos lá. Então, se o Pedro estava equivocado aquele dia, o meu pensamento para hoje é, quando nós andamos equivocados a respeito da nossa luta diária, quantas vezes nós tentamos resolver as situações que aparecem para nós com a nossa espada, com as nossas ferramentas humanas, dentro das nossas limitações. Quero que você entenda o seguinte, eu não estou dizendo para você assim, você tem que se largar e deixar que Jesus leva de qualquer maneira, até numa maneira assim deixa que Deus resolva, se não resolveu, Nesses dias aí vi um videozinho na internet lá, os policiais chegaram para despejar um senhor que não estava pagando o aluguel, Vocês viram isso aí? Ficou triste demais, mas assim, aí o policial falando com ele com toda a educação, falou, senhor, o senhor vai ter que deixar a casa, sai para lá, Satanás, entendeu? Te repreendo, inimigo. Era uma situação dessa? Não era. Uma falta de prudência, uma falta de entendimento. Entendeu? O que aconteceu? Ele não pagou o aluguel. Vai ser despejado, ele podia ter saído antes. Sabe, gente? Mas é assim que acontece. Então, o que eu digo para você? Você tem que tomar as rédeas da sua vida, você tem que ser organizadinho, você tem que levar as coisas certinho? Beleza, você tem que levar certinho. Mas o que eu quero chamar a atenção nossa hoje é que muitas vezes nós não fazemos questão, nós não temos o costume e muitas vezes nós não nos lembramos de conversar com Jesus e perguntar, Jesus, o que está acontecendo nessa situação aqui que eu não estou conseguindo entender nada? Estou lutando com as minhas forças, estou lutando com as minhas armas, mas eu gostaria que o Senhor viesse aqui comigo, desse uma mãozinha para mim aqui, abra o meu entendimento, Senhor, vem participar da minha vida, sabe? Quando a gente fala aqui, muitas vezes assim, pessoal, Jesus não é só para um lance na tua vida. Senhor, agora eu preciso comprar um carro, ajuda que eu compro um carro. Jesus, agora eu preciso comprar uma casa, ajuda a comprar uma casa, pagar uma parcela melhor, menor, fazer um negócio melhor. Tudo isso é lícito, tudo isso é digno, tudo isso você pode fazer. Mas Jesus não é só para isso. Jesus é por dia a dia, é para andar com você, é para caminhar com você. Uns dias para trás aí, o Senhor me deu um entendimento, uma palavra para mim falar para o meu amigo, É um amigo meu que trabalha bastante. Eu falei, eu vi você indo para o serviço, caminhando na calçada, conversando com Jesus, e Jesus indo do teu lado. Porque Ele quer repartir essa carga com você. Ele quer te ajudar
a distribuir realmente o que é necessário trabalhar, o que é necessário fazer força, o que é necessário confiar, o que é necessário descansar, o que é necessário você usar a tua fé, sabe? E realmente eu pude ver assim, ó, né? Na minha mente, no meu coração, ele indo com Jesus, conversando, e o Jesus todo de branco, né? Conversando de manhã cedo, tipo como fosse uma segunda-feira cedo, eles combinando o serviço. Não sei se meu amigo achou que eu estou fora da casinha, não sei se ele não entendeu, mas eu falei para ele do jeito que eu vi. Aí é uma questão dele querer ou não, e de a gente querer ou não. Então, muitas vezes, nós nem ao menos cogitamos assim, ó. Nós nem ao menos levamos em consideração trazer Jesus e perguntar para ele a respeito daquela situação. Nós queremos muito uma coisa, e daí nós oramos e pedimos e decretamos e tal, e vem Jesus e tal, e às vezes não acontece. Sabe, muitas vezes nós saímos mutilando os nossos irmãos. Como? Que nem o Pedro lá, arrancou foi a espada na orelha, né? Aí o que acontece? Ao invés de nós sermos um canal na vida do nosso irmão, nós só estamos sendo uma pedra de tropeço. Por quê? Porque você não perde uma direção, você não perde uma oportunidade. Você vai falando aquilo que te dá na telha. Então assim, olha, eu vou levar uma palavra. Ora primeiro, pede uma direção. Senhor, o que eu podia falar que vai ajudar o meu irmão? O que eu posso falar para ser um canal, para levar ele ao Senhor e não a mim? Porque muitas vezes, não, eu vou lá e vou dizer umas coisas bonitas, entendeu? Aí ele vai saber que eu sei. Glórias a mim, louvado seja eu. Entende? Não, nós temos que ser um canal para levar o irmão até Jesus. Ok? Aí o seguinte, vamos lá. E a pergunta que não quer calar. Mas então tá, se assim é o jeito errado, como que é o jeito certo de agir então? Como que eu posso me defender? Como que eu posso reagir? Né? Como que eu posso fazer? E aqui entra a segunda parte da mensagem. Você vê que já está quase acabando, só faltam as 18 páginas. Primeira pergunta, gente. Contra quem nós estamos lutando? Contra quem é a nossa luta diária? Sabe? Muitas vezes a gente se encontra e daí, irmão, como é que está? Ah, rapaz, essa semana, tá difícil. Olha, só por Deus. Mas o que está acontecendo, irmão? Isso, aquilo. Fulano me fez isso, Beltrano me disse aquilo e tal. Mas é contra as pessoas que nós estamos lutando? É contra a carne, é contra o sangue? Efésios 6 e 12. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. De espada, que nem o Pedro? Não. Segundo, o armamento, 2 Coríntios 10 e 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Paulo, nessa carta aos Efésios, mais especificamente no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele usa uma metáfora, né, uma ilustração, uma armadura. O que era uma armadura, né? Você que gosta de assistir aqueles filmes de antigamente, né? Coração de Cavaleiro, o cara tem aquela roupa toda de lata, de ferro, enfim, né? Toda articulada, conforme o tempo, é uma armadura diferente, depois o material foi melhorando e tal. Mas ele usa essa armadura, que é uma roupa de batalha do soldado romano do século I, né? E assim como o soldado tinha essa vestimenta, tinha essa roupa de proteção que protegia para a guerra, nós também temos à nossa disposição roupas e armas, vamos dizer assim, que nós podemos utilizar na nossa batalha espiritual diária, tá? Então nós também temos essa armadura de Deus à nossa disposição. Muitas vezes nós estamos só com a espadinha no bolso e não usamos essas, né, ferramentas, essas roupas, vamos dizer assim, né? E o desenho, a metáfora, né? Por quê? Às vezes pelo seguinte, irmão, porque nós não sabemos como fazer,
ouvimos bastante, é uma palavra bem conhecida. Então começa lá em Efésios 6 e 10. A armadura de 10. A armadura de Deus, aliás, não de 10. 6 e 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quem que precisa buscar força? Mediante a uma luta. Aonde nós devemos nos fortalecer? É no conselho do ímpio? Nós devemos parar ali? Nós devemos trocar essa ideia? Nós devemos abrir o nosso coração? Não, nós temos que fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. 6 e 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que ele fala de estar firmes. Quer dizer, você está em posição, você está seguro, que está esperto, está ligeiro, você está ligado. Não está de qualquer maneira. Então, se você se revestir da armadura de Deus, se você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, você pode estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada? Uma cilada, pelo menos assim, até onde eu tenho guardado na minha mente, na minha memória, é alguém que se esconde para praticar o mal contra alguém. Outro alguém, né? Enfim. Então não é uma coisa que está bem na cara. É um negócio meio escondido, é um negócio meio por trás. Então o inimigo, ele vai armar o quê? Ciladas para nós. Muitas vezes assim, para dar um exemplo mais simples, você está conversando com a tua esposa, está conversando com o teu marido, está conversando com o teu filho, e do nada, dá uma briga. Um falou uma coisa, o outro entendeu outra, pronto. É uma cilada. Já viu aquela do carga pesada? É uma cilada, Bino? Né? É uma cilada, é uma coisa que você não estava esperando. Não é uma coisa normal, é uma cilada. Poxa, mas como que caí? Quando vi, caiu. Uma armadilha, por assim dizer. Aí 6 e 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui, a partir dos 6 e 13, ele começa a colocar então, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Tá? Resistir. Essa questão de resistir, irmãos, é mais ou menos assim. É uma oposição vigorosa. Resistir bravamente, ficar cara a cara contra um adversário, tá? É isso que sugere. Quer dizer, irmão, que você não vai estar de qualquer maneira, tá? Até eu coloquei assim, né? Muitas vezes você espera a situação se armar, tá? Você está lá enredado na cilada, você está passando uma dificuldade, para daí você começar a se preparar, para daí você começar a se organizar, para daí você prestar atenção, para daí você ver que você podia ter feito diferente. E aqui, ele está nos convidando aqui a não ser tomados de surpresa. Esteja atento, esteja ligado, esteja preparado, organizado ou disposto com antecedência, esteja pronto. Sabe, às vezes aparecem situações na nossa vida. Não sei, não quero aqui ficar exemplificando para não prejudicar de repente o teu exemplo. Você sabe o que está passando. Tem situações que parece que resolve com mais facilidade. Tem situações que é um pouco mais difícil. Tem situações que parece que se criou o quê? Uma fortaleza. Não consigo vencer. Estou pedindo há tanto tempo, eu já orei, eu já pedi oração, eu já acreditei. Né? Já fez tudo? Já fez tudo. E agora? Então agora, e havendo feito tudo, ficai firme. Já fez tudo? Já? Está desanimando? Está desanimando? Então agora é a hora de ficar firme. Fica firme, mas eu não estou vendo. Mais para frente nós vamos falar a respeito da fé.
Fica firme. Mas como assim, Fernando? Fica firme. Lembrei do Provérbios 24, né? E 10. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Você está firme? Não. Está forte? Não. Ai, porque veio, porque meu Deus do céu, porque agora eu não sei, e tal, e junta com um, e junta com o outro, e chora, e grita, e coisa. Resolve se apavorar? Não, eu não estou dizendo que seja fácil. Mas o que está dizendo aqui? Ó, se você vacila no dia da tua dificuldade, como será limitada a tua força? É um fator determinante você estar firme, para você poder encarar uma situação, tomar um posicionamento. Olha, o negócio é o seguinte, eu não sou tomado de surpresa, sabe? Eu posso estar esperando. Às vezes, irmãos, aqui, ó, por que nós somos tomados de surpresa? Porque muitas vezes nessa ânsia de trazer você para a casa de Deus, de convidar você para vir, para conhecer Jesus, para aceitar Ele como teu Salvador, para que você comece a caminhar nos caminhos de Jesus, né? Muitas vezes foi esquecido de te falar a parte que você tem que abrir mão, a parte que o inimigo vai lutar contra a tua vida, a parte que as dificuldades vão se levantar. Não, você pode vir do jeito que você está. Realmente, você vem do jeito que você está. Jesus não faz acepção de pessoa. Não faz. Mas o que ele fala? Vem do jeito que você está, mas aprenda de mim. Quer dizer, começa a deixar aquilo que você tinha dentro de você e começa a armazenar aquilo que eu tenho para você. Começa a aprender de mim. Começa a tomar um posicionamento diferente. Começa a mudar de atitude. E daí você está lá naquela situação do oba-oba, né? Costumo dizer assim, na minha vida até um tempo atrás, se estava tudo bem lá em casa, se a minha empresa estava vendendo legal, se eu tinha venda, se os negócios estavam acontecendo, se o dinheiro estava entrando, se as contas estavam pagas, Jesus me ama, está tudo certo, né? Está tudo certo. Começou a dar uma dificuldadezinha, meu Deus do céu, que será que estou em pecado? Será que, né? Será que Jesus não me ama? Não. Sabe o que é que acontece? Na verdade, nós somos imaturos. Você só quer o vento a favor. Só que daí é o seguinte, é aí que... Por que a vida é assim? Por que te contaram só essa parte da história? Por que te venderam só esse lado? Por assim dizer. Não, pode vir, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Não. O que acontece? João 16:33. Não dá para a gente esquecer. No mundo tereis aflições. Quem que levanta de manhã cedo aqui e fala assim, ô senhor, manda a cota de aflição de hoje? Ninguém. Não, Fernando, mas essa aí não precisa orar, não precisa pedir, essa aí vem sozinha. Verdade. Acontece, não acontece? Mas o que eu quero mostrar para você? Que é uma questão de você ir amadurecendo, de você ir crescendo na graça, mas crescendo no conhecimento e ter um entendimento que Jesus disse bem assim, ó, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Está mais explicado do que qualquer coisa, não precisa nem ficar relendo. Tipo assim, ó, no mundo vocês têm aflição, mas contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Mais ou menos assim, ó, Jesus está dizendo, ó, você pode ficar em paz, tá? Pode ficar em paz, porque a aflição, ela vai vir sobre você. Não tem nada de errado de você passar uma aflição. Por quê? Porque no mundo você vai ter aflição. Tá, Fernando, mas qual que é a vantagem, então, agora, né? Recebi Jesus na minha vida e agora você só está me dando as notícias ruins. Não, existe uma notícia boa. Porque Jesus disse, estou te falando isso para que você tenha paz. Você vai passar por aflição, mas tem bom ânimo. Tenha ânimo, pode ficar animado, pode ter esperança, porque eu venci o mundo e você também vai vencer através de mim. Lutando com a espadinha do Pedro? Não. Lutando com as armas de Deus, com a armadura de Deus. Tá? Então você pode ficar tranquilo, não precisa desanimar, porque o mundo já perdeu
para Jesus. Por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que nós enfrentamos problemas, aonde é que está o nosso foco? Aonde está a nossa visão? O problema, ele vai vir. Ele não precisa te derrubar. Ele não precisa te machucar. Ele não precisa te ferir. Ele não precisa te amarrar, deixar você sem conseguir prosseguir, sem conseguir caminhar. O problema, ele vai vir. A falta de dinheiro. Tem uma parte que diz lá na Bíblia, que diga aos ricos desse mundo que não confiem na estabilidade das riquezas. Ah, não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquele outro. Dá uma mudancinha no mercado que dava dinheiro num dia, no outro dia já não dá. A ação que valia um monte já não vale mais, o produto que valia um monte já não vale mais. Aquilo que estava vendendo que nem água já não vende mais. Sabe? E o dia ruim, ele vem. A situação adversa, ela se apresenta. Mas quando você passar pelo fogo, quando você passar pela água, o fogo, ele não vai te queimar, a água, ela não vai te afogar. Quer dizer, vai só servir para cortar as tuas amarras. Eu estarei contigo. Mas você entende que não é de qualquer maneira? Você entende que não é de qualquer jeito? Quando você é convidado a crescer, a desenvolver, a ter uma vida com o Senhor, para você poder ter o quê? Palavra. Para você poder ficar firme, porque realmente não é de qualquer maneira. Mas, Fernando, pelo amor de Deus, eu não aguento mais vir aqui. Você só fala de Bíblia, você só fala de palavra, você só fala de oração, porque é a ferramenta. É dessa maneira que você vai vencer. Talvez você não consiga entender ainda, eu peço desculpa para você por estar indo tão para frente, né? Nós podemos voltar um pouquinho. Como que vai resistir no dia mal? Tendo palavra, tendo estrutura, tendo oração, sabe? Tendo em depósito, tendo uma reserva. É assim que acontece. Vamos lá, 6:14. Estais por firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir, amarrar ao redor da cintura, como se fosse um cinto. E aqui eu me lembrei de quando a polícia prendia o pessoal antigamente. Hoje não dá mais para usar essa técnica, porque as calças são todas apertadinhas, né? Mas quando o pessoal usava as calças de skatista, que eram aquelas calças mais largas, tirou a cinta, a calça cai, né? Aí o cara perde o quê? Perde a destreza, não consegue mais correr. Tá? E aqui o seguinte, ele está dizendo o quê? Que é para nós termos os nossos lombos cingidos com a verdade. A nossa cintura, né? Aqui, ó, com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Quase como se fosse um colete, aquela parte de cima, tampa o peito, tampa as costas, né? Como um colete com ombreiras, tá? O que é? A justiça. Então, a verdade e a justiça. Filipenses 4:8. Estava analisando isso aqui lá. No demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo. E daí ele vai falando lá, né, um pouquinho mais para frente. Nisso pensai, quer dizer, com isso você ocupa a tua mente, com isso você passa o teu dia. A verdade como um cinto, a justiça como um colete. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Quer dizer, os teus pés também não vão estar desprotegidos. Você vai ter os pés calçados, protegidos, na preparação do evangelho da paz. Lá em Romanos 10:15, Paulo cita como referência direta a pregação do evangelho. Diz assim, ó: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés do que anunciam a paz. Os teus pés calçados na preparação do evangelho. Você está vestido da armadura de Deus. Nós temos um ID, você tem uma obrigação. Não é quando der tempo, não é quando te der uma vontade, é um
mandamento, é uma ordem do Senhor. Vai por todo mundo, fala dessa palavra, seja um instrumento de anunciar essa boa nova do Senhor. Vai explicar que tem uma esperança, que tem uma mudança, que você pode acreditar num amanhã, que existe uma salvação, que existe uma mudança. Tá? 6:16, irmãos, agora já está quase acabando. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que me chamou a atenção? Está vestido já aqui, ó, justiça, verdade, os pés calçados, e agora ele fala a respeito do escudo da fé. O escudo vem aqui, ó, na frente, no meu caso é no braço esquerdo, porque daí aqui está a espada, mas depois eu te falo. Imaginou, né? Pegou. E eu estava meditando assim, ó, ele fala sobretudo, principalmente, especialmente, o escudo da fé. Que tamanho é o seu escudo da fé? Queria analisar com você um pouquinho, dar uma pausa aqui. Que tamanho está o teu escudo? Às vezes você até tem a fé, aí teu escudo está desse tamanhozinho assim, ó. Só cabe a mão atrás, está por uma luva. Né? Ah, Fernando, mas não tem esse negócio não. Lá na Bíblia está escrito que se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, há controvérsias. Anotei aqui algumas coisas para compartilhar com você. Fui pesquisar lá a respeito de sobretudo, né? Porque ele fala assim, ó, sobretudo o escudo da fé, mais importante, principalmente. Mas o sobretudo ainda é uma peça de roupa nossa, né? Aqui no sul a gente usa bastante. O que é um sobretudo? É um casaco que vai em cima do casaco. Essa é boa, né? Assim, depois que você colocou todas as roupas, ainda você coloca mais aquele... Não é um palo, casado, pelo amor de Deus. Diferente ainda, né? Mas assim, ó, sobretudo, principalmente, o escudo da fé. Aí, falou em fé, me lembrei do quê? Em Hebreus 11, me lembrei da galeria dos heróis da fé, você já conhece. Não estou falando nada de novo aqui hoje, estou pincelando com você. Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós esperamos, mas não vemos. Essa é a fé, é a certeza daquilo que nós esperamos, sem ver. Se nós já estamos vendo, aí já não é mais fé, porque daí nós já estamos vendo. Mas se nós estamos esperando e ainda nós não vemos, mas nós temos certeza, essa é a fé. E como que faz, Fernando? Tem que ter cara de fé, né? Faz aquela cara de fé e aperta e às vezes não recebe. Mas vamos lá. 11:6, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se para agradar a Deus eu tenho que ter fé, como fazer? Como que eu vou acrescentar a minha fé? Como que a minha fé vai crescer? Você já sabe. Não vim aqui ensinar tudo, é só uma pincelada. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Na nova versão internacional. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quer dizer, a palavra vai gerar no teu coração fé. A fé é o escudo que, sobretudo, você tem que tomar. Apareceu as circunstâncias do dia a dia, que aqui ele vai desenhar como os dardos inflamáveis do maligno. As flechas, não sei se você já viu naqueles filmes de guerra de antigamente lá, botava-se uma bola de piche na ponta, ou molhava em alguma coisa que era inflamável, tocava fogo e jogava. Né? Então, esse é um dardo inflamável, uma seta inflamável. Com a tua fé, com o teu escudo da fé, é que você vai se defender. Aí aparecem as
circunstâncias do dia a dia, que tamanho está o teu escudo? Lá em Mateus 8:26, o Senhor pega e repreende os discípulos lá quando estão naquela tempestade no barco, né? E daí eles acordam Jesus lá e Jesus levanta e repreende o mar, né? O que Jesus fala para eles? Homens de pequena fé. Por que vocês estão duvidando? Por que vocês não acreditam? Quer dizer, a fé de vocês está desse tamanhozinho assim. Entende? E lá em Mateus 15:28, Deus fala para aquela mulher, né? Que ela fala, ó Senhor, me abençoa. Aí o Senhor fala para ela assim, ó, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Daí ela fala assim, ó Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da tua mesa, aquilo que está sobrando. Eu não quero tomar o que é o pão dos filhos, eu quero só a migalha. Só que o restinho já vai resolver para mim. Aí o que Jesus fala para ela? Mulher, grande é a tua fé. Então tem diferença de tamanho de fé? Tem. Mateus 17:20 diz assim, ó, nessa versão que eu achei lá: se tiveres fé como um grão de mostarda, você vai usar a tua fé como semente. Talvez você não tenha toda a fé para alcançar, mas você vai desenvolver a tua fé. Através do quê? De ouvir pela palavra, de meditar na palavra. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, gente, tira um tempinho para você ler a tua Bíblia. Tira um tempinho para você meditar naquilo que você leu. Tira um tempinho para você fazer uma oração, para você ter uma comunhão com Deus, para você ter um tempo com Jesus, para Jesus fazer parte da tua vida, para Ele começar a te dar entendimento. Por quê, irmãos? Porque você está percebendo aqui, ó, essa armadura de Deus, ela está disponível, mas não é de qualquer maneira, sabe? Aí o seguinte, ó, talvez para isso eu já tenha fé, talvez você já tenha fé para orar, pedir para Deus um trabalho, um aumento, talvez você já tenha fé para pedir por uma conta, por uma dor de cabeça, né? por uma situação, e receber a cura. E já tem outras situações que parece que a tua fé não alcança. Então o que você faz? Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Quer dizer, Senhor, eu tenho um pouco de fé já, mas tinha que ter um pouquinho mais. Então, me ajuda a acrescentar fé. Sabe? E daí, quero dar um testemunho meu agora. De novo, né? É que eu fui dar um testemunho da Raquel, ela ficou brava comigo, nem vou ficar falando mais dos irmãos. Fala só do meu. Irmãos, é assim, ó. Às vezes, você vai precisar de um ponto de apoio para a tua fé. Se está escrito lá na Bíblia, é um ponto de apoio para a tua fé. E eu quero te dar esse exemplo. Lá em Daniel 4:34, fala a respeito do rei Nabucodonosor. Se você não sabe essa história, eu vou dar uma resumidinha. Ele andou fazendo algumas coisas que não agradou o Senhor. Aí o profeta veio lá e falou assim, ó, você vai ficar que nem os animais do campo. Vai perder o teu entendimento e vai ficar pastando, né, ou comendo ervas, como os bois. Tá? E daí assim, irmãos, no auge daquela situação que eu estava passando, de crise de ansiedade, né, medo de dormir, medo de acordar, aí me acordava de noite, o coração batendo aqui na saboneteira, puxava o ar, parecia que não entrava, né, naquela situação difícil, né? A Leonir me deu um incentivo, fui orar, falei, Senhor, como é que é isso? Tenho que ir para o médico, tenho que procurar remédio, eu quero que o Senhor me dê uma palavra, eu quero que o Senhor me dê um direcionamento, eu quero que o Senhor me dê um entendimento, porque se o Senhor me liberar para mim ir lá e tomar o remédio, eu vou tomar, eu não tenho nada contra o médico, eu não tenho nada contra remédio, mas só que daí é o seguinte, irmãos, e eu quero que você preste bem atenção nessa parte. Nessa situação específica, no meu caso, não estou dizendo que não é para você tomar remédio, irmão. Não estou dizendo que você abandonar seu tratamento. Estou te dando o meu testemunho daquilo que aconteceu comigo nessa situação. Nessa situação. Aí o Senhor falou para mim assim, olha, se você quiser ir no médico, fui eu que deixei o médico.
Se você quiser tomar um remédio, você pode tomar um remédio. Mas é o seguinte, você não precisa dizer que eu não faço. Fala que você não tem fé o suficiente. Porque, na verdade, Fernando, eu faço. Quem não acredita é você. Nessa situação, nessa circunstância. Aí, o que aconteceu, irmãos? Como é que eu não vou tomar uma posição? Como quem diz assim, você quer ir no médico tomar um remédio? É um atalho. Pode ir. Agora, não fica dizendo que eu não faço, porque eu faço. Quem não acredita é você. Aí, mediante essa palavra, irmãos, eu peguei com toda a força que eu tinha. Precisava ser sarado, precisava ser curado. Né? Mas daí como é que você sara disso aí, cara? Medo de ir dormir, medo de acordar? Acordar de madrugada passando mal? Sensação de morte iminente? Só que você nunca morre, você fica só naquela, fazendo vestibular e não vai. E aquilo vai te definhando. Aquilo não deixa você viver. Qualquer tipo de coisa te dá gatilho. Que eu sempre costumava dizer assim, olha, se você quebrou o braço, você vai lá no médico, o médico vai falar assim, olha, você quebrou o braço, temos aqui um tratamento para o seu braço. Vai ter que engessar o braço, ficar 90 dias com o braço engessado. Depois você vai vir aqui, nós vamos tirar o gesso, vamos tirar um raio-x para ver se cicatrizou legal, se grudou o osso. E daí nós vamos tirar o gesso, você vai fazer uma fisioterapia, teu braço vai estar um pouquinho mais magrinho, porque você parou de mexer. Entendeu? E sarou. Agora fala para mim, irmão, o que é um problema psicológico, no meu caso? É um problema que existe aqui dentro da minha cabeça. E que me traz reações, né? Sei lá, se até psicossomática, não quero entrar muito para dentro aí, porque eu não tenho conhecimento para isso. Mas o que eu tenho conhecimento? Que a partir do momento que Deus falou para mim assim, que eu poderia crer para a minha cura, eu lembro que eu falei para a Solana assim, mesmo que eu morra sem ar, eu resolvo acreditar, e eu vou acreditar, e eu vou ter fé para isso, e Jesus vai me ajudar, e daí vai. E eu queria falar para você, nossa, irmão, daquele dia para frente, nunca mais me deu uma crise, nunca mais levantei, aquilo foi a mesma coisa que tirar com a mão, mas não foi. Que daí eu vim para casa, já não está mais na praia, né? Daqui a pouco você acorda de madrugada, passando mal. Senhor Jesus, me ajude, me acude, e olha eu aqui, vou morrer de novo, e agora? E a tua fé parece que vai lá no pé, assim, ó. E parece que você não tem fé para acreditar. Senhor, mas o Senhor pode me curar, parece que o Senhor não quer, por que o Senhor não quer? Mas é um processo. Por isso eu posso dar um testemunho para você hoje. E daí o seguinte, eu ficava pensando, nossa, cara, Deus curou um paralítico, curou uma mulher do fluxo de sangue, ressuscitou morto, mas eu nunca achava uma referência na Bíblia de alguém que foi curado de um problema psicológico. Você entende? Tem, mas talvez o meu conhecimento, né? Aí, irmãos, o que acontece? Um dia eu estou lá lendo a minha Bíblia, por isso a importância de você tirar um tempo para ler a sua Bíblia todo dia. Todo dia tira um tempinho. Ah, Fernando, mas o meu dia é muito apurado. Acorda mais cedo. Assiste um pouco menos de televisão, entra um pouquinho menos no celular e dá uma lidinha. Olha que massa, o que eu ganhei aqui, ó. Daniel 4:34. Pode ser, irmãos, que não tinha nada a ver com o que eu entendi, mas para mim serviu, e é isso que eu quero te dizer. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Eu já tinha uma palavra, agora eu achei um apoio na Bíblia, porque esse rei aqui, ele estava pastando com os animais. E se você prestou bem atenção no que eu li, ele disse assim, ó, e tornou-me a vir o meu entendimento. Aonde que é o entendimento? É aqui. Senhor, o Senhor curou Nabucodonosor, ele olhou para o céu, ele estava pastando, Senhor, eu nem estou pastando, eu nem estou tão ruim assim, eu nem estou tão ruim assim, eu estou até melhor do que ele, eu nem tenho pena, né? Tipo, ele já estava com pena, ele fazia, sei lá, acho que 7 anos ele ficou pastando lá. E ele olhou para o céu, e o entendimento dele voltou, porque era um tempo determinado por Deus. Senhor, o Senhor curou ele, o Senhor pode curar eu também.
Lá na praia o Senhor falou que eu podia crer para a minha cura. E eu tomo uma posição. E eu vou ficar firme. Foi a última vez que me deu? Não sei. Quando que eu fui curado? Não sei. Só sei que eu não tenho mais nada. Nesse aspecto, não precisei tomar um comprimido, não precisei consultar com ninguém. Um pouco de meio fora da casinha eu já tinha. Não tem nada a ver com isso. Né? Tipo assim, o cara, um pouco disso. Não, todo mundo tem, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Sabe? Mas é isso que eu quero dizer para você. Então, para isso, eu consegui alcançar. Já de outro lado, eu tenho dor de cabeça por causa de enxaqueca desde 12 anos. E o meu pai sempre falava assim, Piá, rejeita isso aí. Você tem que rejeitar isso aí. Irmãos, eu estou com 39 e volta e meia ainda minha cabeça dói. Você entende? Não tive fé o suficiente ainda. Talvez eu não procurei com a mesma vontade. Sabe? Então assim, para algumas coisas eu tenho fé e para as outras não. Mas eu posso usar a fé que eu tenho para começar a crer. Eu posso orar e pedir para o Senhor, porque assim, eu queria dizer para você que tudo aquilo que você tiver fé vai acontecer. Depende do plano de Deus para a sua vida. Não tem coisa que a gente pede, daí o irmão ora, o outro ora e não acontece. Não acontece, nós não sabemos, é que nem aqui, ó, o Pedro puxou da espada porque ele ia defender Jesus. Aí Jesus falou assim, não, bichão, peraí, ó, você não está entendendo o que tem que acontecer aqui. Aqui tem mais coisa em jogo do que só isso que você está pedindo, sabe? E isso não pode servir de empecilho para a nossa fé. Não pode servir de empecilho para você, não vou orar porque daí eu não sei o que Deus quer. Então você vai orar e vai pedir a direção. Vai pedir para Ele te dar entendimento, vai pedir para Ele te dar o clareamento, mas daí você está entendendo. É que nem você dizer para mim que você quer ir na academia um dia só e ficar musculosão, já sair fortão. Mesmo que você tome os remédios mais top que tem, você não vai conseguir isso. Por quê? Porque tem que ter uma rotina, tem que ter uma disciplina, tem que ter um processo. Gostaria de dizer para você, nossa, comecei a fazer um regime com 15 dias, estou magrelo. Não estou. Aí eu vou lá e olho na frente do espelho, eu aperto aqui, eu saio na foto e eu já estou achando que eu estou magrão. Daqui a pouco eu olho na foto e estou gordinho ainda. Então agora eu vou comer, né? Ou então é o seguinte, vou lá, visto a camisa, estou mais solto na camisa. Nossa, agora já estou magro, agora eu vou comer. Entendeu? Tipo assim, não tem uma rotina. Não tem uma continuidade, mas não é só na tua fé, analisa a tua vida. Você começa um curso, começa a ficar difícil, você não termina. Você começa, sei lá, aprender uma língua diferente, começou a ficar um pouquinho difícil, você desanima. Você começa a limpar um quarto de bagunça lá na tua casa, quando você começou a puxar as caixas, já desanimou. Você está entendendo? Nem vou mexer mais com isso aqui. Faz 10 planos, não, hoje vou lavar o carro, vou lavar a calçada, vou cortar a grama e tal. E aí? Acordei com a preguiça, nem vou fazer. Estou dizendo isso, eu estou com lá em casa, eu tenho a iluminação do barracão para fazer. São 6 lâmpadas que eu tenho que colocar ainda. Serviço simples. Esse dia eu fui lá no sábado, o Rodrigo estava junto. Comprei a lâmpada, comprei os fios, já tinha comprado os interruptor. Aí falei para a Gabriela, segunda-feira de tarde eu vou lá em casa, vou montar isso aí. Cheguei lá, dei uma olhada no barracão, falei, nossa filha, que preguiça, né? Acho que vou trabalhar no escritório agora. Vou para lá, sempre tem bastante coisa para fazer. Entendeu? E resumindo, estou no escuro lá ainda, tenho 2 lâmpadas. Mas o que é? Falta uma rotina. Falta a perseverança, a continuidade. Às vezes você não enxergou ainda. Por isso que, havendo feito tudo, você tem que ficar firme. Sabe? Para apagar os dardos inflamáveis do maligno. Ele vai se levantar contra você. Tá? 6:17 e já está acabando. Tomai também o capacete da salvação. Tomai o capacete da salvação. O capacete, irmão, ele vai na cabeça. Tá? E o que tem na nossa cabeça? Não, tem cabelo, tem isso, tem aquilo e tal. Mas é da onde saem os nossos pensamentos.
E você não vigia com os teus pensamentos. Vem um e te dá uma ideia, vem outro e te dá outra ideia, e o teu pensamento vai fermentando, e vai, e vai, e vai. E você imagina um monte de coisa, e você passa um monte de tribulação, sabe? Por quê? Por causa dos pensamentos que você está tendo. Agora trocou o governo, agora o mercado está todo parado, agora não tem venda, agora não vai entrar dinheiro, agora não vou conseguir ir no mercado, agora não vou conseguir comprar comida. Você está entendendo que é uma sequência de pensamento? Vai indo. Quando você vê, você não quer nem sair de casa mais, porque está tudo ruim. Mas o que é? Pensamento. O que tem passado na tua cabeça aí? Porque daí o que é o problema do pensamento? O pensamento que está no teu cérebro, por assim dizer, ele vai descer para o teu coração. E depois que você assentou no teu coração, é só cura e libertação. Não quero aqui formar uma teologia, não quero aqui dizer para você que é a última palavra disso aqui. Você está entendendo? Mas é o seguinte: sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Entendeu? Então nós temos que colocar o capacete da salvação. Todo dia, né? O pessoal tem a rotina de vestir essa armadura de Deus, colocar esse capacete, o escudo da fé num braço e no outro. Sequência. Na outra mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, meu filho, aí a armadura está completa. Está cingido os lombos com a verdade, está com a couraça da justiça, está com os pés calçados na preparação do Evangelho da paz. Numa mão, o escudo da fé. Na cabeça, o capacete da salvação. E na outra mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Lembro quando eu era criança, acho que os Gideões distribuíam aqueles Novo Testamento, né? Era o Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Tinha um cinzinho, depois eram uns azulzinhos e tal, né? Aí o pastor falava assim, quem trouxe a espada? Quem trouxe o canivete também, que daí o canivete era só o Novo Testamento. Era uma espadinha menor, né? Daí estava no Novo Testamento, dava para ler. Sabe, mas daí é o seguinte, Fernando, eu estou com toda essa armadura. É só isso? Fechou? Já acabou? Não. No 18, ele diz assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda a perseverança. Nós temos que dar continuidade. Nós temos que prosseguir com disciplina, com perseverança, com o escudo da fé, com a palavra de Deus que é a espada. É assim que nós vamos nos defender. É dessa maneira que nós vamos estar firmes na presença do Senhor. Tá? E se você percebeu que talvez você não está toda essa Brastemp, ainda tem tempo para você aprender, para você buscar, para você orar. Se você não tem uma rotina de leitura, de meditação, de oração, se você não tem um tempo para tirar um jejum, se você não tem essas disciplinas, você pode começar ainda tem tempo. Sabe, ainda é oportunidade, ainda está em tempo da gente fazer isso e de crescer nesse relacionamento com Deus. Hoje, falei para você que você não precisa mais ficar enganado, que você não precisa sofrer de qualquer maneira, está aí como uma folha seca que o vento leva de um lado para o outro. Você tem disponível, você tem à sua disposição a armadura de Deus, ferramentas, roupas, para que você possa enfrentar as
Sonhos do dia a dia, de maneira a não ser atingido, de maneira a vencer. Amém? Amém.